E Aê! agora? Até que enfim esse diálogo, esse encontro aconteceu! Que Boa noite, minha alegria, meu querida. amigo, que alegria reencontrá-lo, ainda que é assim, virtualmente. A alegria é toda minha. Gostei demais aí do fundo musical Ah, você no gostou? início. Pois bem, pensado em Amei. sua homenagem, pensado em sua homenagem. Minha querida, é uma grande honra estar aqui com você essa noite. Você é uma pessoa que nos motiva muito. Trabalhamos juntos agora, recentemente, fizemos o seminário, né, de líderes, das lideranças do Sudoeste da Bahia. Já percebi que vários que estiveram conosco nesse seminário já estão aqui, são seus mentoreados, como você mesmo colocou. Então estamos aqui para conversar de política, para conversar de direito eleitoral. Vamos lá. Que bom, que bom. Amiga Divaldo, uma dúvida que meus mentorados sempre me questionam. Ai, Évila, vai ter ou não vai ter as eleições? O que está definido? Todo mundo fala que vai, depois vem, diz que não vai. Amigo, responde pra gente. Vai ter ou não vai ter eleições em 2020? Évila, na realidade o que a gente observa é uma discussão muito grande. Na última segunda-feira, eu fiz até uma live com o Luiz Viana Queiroz, conselheiro federal, vice-presidente da OAB, e não poderia deixar aqui de mencionar e lhe agradecer publicamente, que eu comecei as lives justamente com dicas que você me passou. Então, lhe agradeço muito. Nós já estamos indo para a décima primeira live. Então, muito obrigado por ter me passado essas dicas. E a gente está se virando aí, viu? Com o que você nos passou. Então, a gente está se virando. Ai, amigo, mas Mas, você se assim, comunica muito bem, amigo. que nada. Sou fã, sou fã. Ô, querida. Então, assim, o que que acontece? Nós estamos tendo essa discussão em relação às eleições. Então, conversando com Luiz Viana, a gente até mencionou, parece que é algo que acompanha as eleições municipais, que praticamente em toda eleição municipal a gente vive um momento de insegurança jurídica dentro do processo eleitoral. O que que vem acontecendo em relação a essa eleição? Estamos aí diante de uma pandemia, como todos nós sabemos, e o Senado, ele votou nessa semana ainda, uma PEC, a PEC número 18 de 2020, determinando algumas mudanças em relação à eleição desse ano. Aí eu vou destacar algumas datas aqui, eu coloquei até uma colazinha aqui, porque são muitas datas. Então, o que que acontece? Nós temos a possibilidade, segundo essa PEC 18 de 2020, das eleições ocorrerem no dia 15 do 11 de 2020, o primeiro turno, e onde houver segundo turno, no dia 29 do 11. Dia 11 do 8 seria a data limite para que aqueles que apresentam jornais, comentam jornais, rádio, TV, deixem esses programas para se candidatar. Até 26 do 9, os partidos e coligações devem solicitar o registro de candidatura. Entre 31 do 8 e 16 do 9, período para realização das convenções. E após 26 do 9, início da propaganda eleitoral. Só para que você tenha uma ideia dessa mudança, a propaganda eleitoral, ela, pelo calendário atual, ela seria realizada a partir do dia 15. Então, o primeiro dia seria 16 do 8, 16 de agosto. Essa propaganda ela vai para o dia 26 do 9. Mas qual é o grande detalhe em relação às eleições desse ano? Então, foi votado pelo Senado essa PEC, foi encaminhada para a Câmara dos Deputados e ainda não foi pautada. Então, a tendência é que na próxima semana seja pautada essa PEC também na Câmara dos Deputados e terá que ter 3/5 dos 513 deputados para a aprovação dessa PEC. Então, o que que a gente vem observando aí em relação a algumas matérias que a gente vem estudando, pesquisando? Na realidade, ainda não há um consenso na Câmara dos Deputados, principalmente em relação ao Centrão, no sentido de adiar as eleições. E pior do que isso, Évila, o que que vem acontecendo? E hoje eu li uma matéria em que o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, começaram numa reunião, numa audiência pública, a enviar algumas mensagens
para o Centrão, para alguns deputados, no sentido de que, caso a Câmara ela não venha modificar a data das eleições, ou seja, aprovando essa PEC 18, o próprio STF pode mudar a data das eleições. Então, imagine que momento nós estamos vivenciando. Imagine o STF, né, tentar tratar uma matéria que não é de sua competência e Sim. pressionando a Câmara dos Deputados para fazer essa mudança. Então, nós estamos vivenciando dentro do processo eleitoral e para a gente que assessora candidatos, né, a Sim. gente está vivenciando um momento muito difícil, porque o pré-candidato ele lhe pergunta, e aí, qual é a data real da eleição? E nesse momento, principalmente, o Senado, eu acho que foi algo até um pouco, meio que um descuido do Senado, no sentido de já começar a divulgar as novas datas. Se você acompanhar o Instagram e o site do Senado, você vai ver que eles já destacam, eles já apontam novas datas, sendo que isso ainda não foi aprovado na Câmara. Nem foi votar. Exato. Nem foi votado. Então está Que causando situação uma verdadeira complicada. insegurança jurídica. Que situação complicada. Como várias outras questões, né, amigo? A gente que leciona direito, Sim. nunca foi tão desafiador, né, ensinar. Eu, no meu caso, é hermenêutica jurídica. Imagine. Então, imagine aí com tantas disrupturas que nós estamos vivendo, né? Sim. Agora, vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou, antes de eu ir para a minha próxima pergunta, que são dúvidas, né, daqueles... foi perguntado o seguinte: qual o período para descompatibilização? O fato de estar tendo essas mudanças muda também o período de descompatibilização? Égila, aí o que acontece é o seguinte, essa PEC que foi votada nessa semana pelo Senado, o que eles apontaram em relação aos prazos de desincompatibilização? Aqueles prazos que já foram vencidos, eles não retornarão. Sim. Então, exemplo, vamos colocar aqui, prazo para que secretário viesse a se desincompatibilizar para ser candidato a vereador, secretário do município, prazo de 6 meses antes da eleição. Certo. E o grande detalhe em relação aos prazos é que todos eles têm como referência justamente a data da eleição. Outubro, né? Então, os secretários, eles se desincompatibilizaram lá em abril, no sentido de se candidatar a vereador. Aquele secretário que seria candidato a prefeito, por exemplo, ele teria que se desincompatibilizar 4 meses antes. Então, já venceu, foi lá em 4 de junho. Então, esse prazo não retorna mais. Na próxima semana, nós teremos um novo prazo, que é o prazo do dia 4 de julho. Então, aqueles servidores públicos comissionados, né, eles terão o prazo limite de desincompatibilização, que é o prazo do dia 4 de julho. Então, qual foi justamente a pressa do Senado em aprovar logo essa PEC? Justamente para que esse prazo, pelo menos, ele viesse a ser respeitado. Então, se isso não for votado semana que vem na Câmara dos Deputados, a gente vai ter um grande problema. Então, assim, eu já deixo aqui um conselho para aquele que vai ser candidato a vereador, né? Se isso não for votado na próxima semana, que ele se desincompatibilize, independentemente. Muito bom. Independente, né? Ou seja, enquanto não se votar essa PEC, pensa que as eleições vão ser em outubro. Mas você quer ver outro detalhe, rapidinho? No dia 30, pelo calendário atual, aqueles apresentadores de rádio, comentaristas, etc., eles teriam que deixar os seus cargos no dia 30, agora de junho. Pela lei, pela nova PEC, eles vão poder ficar até no dia 11/8. Então veja a mudança. Então dia 30 vai ser que dia? Terça ou quarta-feira? Terça. Não é isso? Terça-feira, dia 30. Então, quer dizer, esse radialista, esse comentarista, ele vai ter que deixar, porque certamente a Câmara dos Deputados não vai apreciar isso até terça-feira. Então, ele tem que deixar o seu programa, deixar de comentar o programa, etc. Porque, caso contrário, a rádio em que ele estiver sendo apresentado
apresentando, ela pode ser multada. Beleza. A filha fazendo participação É, especial. faz parte. Aí, pronto. Momento fofurômetro da Isabel. Ai. A Sabrina perguntou aqui, Évila, qual o seu maior desafio em sendo mentora de candidatos e vereadores a prefeito? Com certeza, o maior desafio está sendo mostrar, evidenciar que eles precisam, antes de apresentarem um projeto político, antes de falarem o que eles querem fazer como políticos, eles precisam mostrar quem eles são, contar a história que está por trás daquela liderança política. E muitos não sabem por onde começar. Muitos não sabem como conectar aspectos de sua vida pessoal. Muitos acham até que nem devem fazer isso. E a grande verdade é que esse é o elemento de afinidade com as pessoas. Sim. Nós confiamos, nós creditamos o nosso voto, né, ou um problema que possuímos a pessoas que nos transmitam confiança e as pessoas que nos tragam sensação de afinidade. E a gente não consegue fazer isso se a pessoa não mostra, né? No storytelling tem uma parte que é exatamente mostrar-se, evidenciar-se, que é isso que nos conecta, né, Edivaldo? Verdade. Né? Verdade. É exatamente a nossa essência humana que nos conecta uns com os outros. Só que tem gente que quer postar candidato, né? Que quer postar currículo. Gente, ninguém vai votar em currículo. A gente vota em pessoa com competências, com valores sólidos. E você precisa saber comunicar isso com estratégia. Você precisa conectar por quê? Por que levantar bandeira de mulheres? Por que levantar bandeira, né, de produtores rurais? Por que levantar bandeira de empresários, né, do setor produtivo? O que justifica você fazer isso? Qual é a sua trajetória? Qual foi o caminho que você percorreu até aqui que justifica hoje você levantar a bandeira X, Y ou Z e se enveredar pelo lado da política, né? Pela liderança Sim. política? Você representa quem? Sim. Entende? Então, eu acredito que esse está sendo o meu maior desafio. Porque muitos acham, Edivaldo, que não merecem ou não precisam se expor. E aí que está o grande detalhe. E, Edivaldo, eu vim orientando eles a fazer isso durante a pré-campanha. Eu venho ensinando a técnica do storytelling, o que bota em cada momento, como é que costura a história pessoal com as competências, com os objetivos. Eu ensino isso. Mas vem sempre aquela dúvida. O que pode ou o que não pode ser dito no período da pré-campanha? O que nós podemos fazer, falar, comunicar, divulgar e o que não pode para que a gente não tenha complicações com a justiça eleitoral. Fala para a gente, amigo, na lei, o que nós devemos nos preocupar? Maravilha, Evelyn. E você colocou aí um ponto muito importante, muito interessante, a questão da identificação, antes de entrar no que é permitido, na identificação do eleitor, né, com aquele candidato. E tem um detalhe muito interessante, que uma campanha para prefeito é totalmente diferente de uma campanha para vereador, né? Então, o candidato a vereador, ele tem que realmente buscar essa proximidade com o eleitor. Então, direcionado. Já o discurso daquele que é candidato ao prefeito, ele fala para a coletividade. Então, isso é muito importante também, que o vereador, o candidato a vereador, ele fique atento em relação a isso. Outro ponto que você colocou é que nós, no Brasil, nós não temos a cultura de votar no partido, na ideologia partidária. Você vota no candidato. E muitas vezes nós não conseguimos entender por que, de repente, aquele cidadão que teve 2.500 votos, por exemplo, não foi eleito, e um que teve 1.200 ou 900 foi eleito, né?
justamente porque o nosso sistema ele trabalha justamente dentro da questão partidária. Mas o eleitor ele não se identifica com o partido, ele se identifica com o candidato. Então isso é muito importante também que a gente fique atento. Mas em relação à questão da pré-campanha, eu tenho feito as lives e muitos têm perguntado também sobre isso. E aí perguntam, eu posso fazer uma pré-campanha, eu posso me apresentar como pré-candidato? E aí eu digo, você não só pode, como deve. Esse é o momento para aquele que é pré-candidato que ele realmente venha se apresentar. Venha buscar esse contato junto ao seu eleitor. Então ele tem várias formas de fazer isso. Ele tem o Instagram, ele tem o Facebook, ele tem o WhatsApp. Então ele pode fazer isso de várias formas, postando cards, postando o seu posicionamento político em relação a alguma matéria. Mas um detalhe muito importante em relação a isso tudo, ele tem que sempre se apresentar como pré-candidato. Ele só passa a ser candidato a partir do momento em que ele é escolhido em convenção partidária. A partir daquele momento, ele tem um número e logo em seguida ele vai buscar o quê? O registro de sua candidatura. O partido vai requerer esse registro. Então, é muito importante que nesse momento, então, olha só, pelo calendário que nós estamos vivenciando, né? Então, qual seria o prazo aí, o momento de pré-campanha? O momento de pré-campanha é até o dia 15 de agosto. No dia 16 de agosto já é o período da propaganda eleitoral em si. Nesse momento, ele já se apresenta como candidato e aí ele pode, de forma expressa, pedir o voto. Se ele faz isso durante a pré-campanha, isso se caracteriza no que se chama de uma propaganda eleitoral antecipada, que é passível de multa. Então, qual é o grande detalhe, assim? Antes, nós tínhamos aí em torno de 90 dias de propaganda eleitoral. A legislação vem e diminui de 90 para 45 dias. Mas ao diminuir para 45 dias, ela trouxe uma compensação. Qual foi a compensação? Justamente a pré-campanha. Porque na pré-campanha o cidadão pode se apresentar como pré-candidato. Então, situações que ocorriam anteriormente, do tipo, o cidadão colocar em alguns veículos da cidade, Joãozinho 2020, isso até bem pouco tempo atrás era considerado propaganda antecipada. Hoje não há nenhum problema em o candidato fazer isso, em o pré-candidato fazer isso. Se ele pode o mais, que é ir para as redes sociais, se apresentar, por que de repente não pode ter um adesivo no veículo? Não tem problema nenhum. Sim. Então, o cuidado que o pré-candidato tem que ter nesse momento é, principalmente nas redes sociais. Obviamente que no seu contato pessoal, ele vai pedir o voto. Cria uma prova em contexto. Não é? E outro detalhe, o pré-candidato ele tem que ter muito cuidado, tanto com o WhatsApp, Instagram, Facebook, porque é o que você falou aí, são meios de prova, né? E que em determinado momento ele pode produzir prova contra ele mesmo. Então, qual é assim a dica que eu deixo para o pré-candidato? Não peça o voto de forma alguma nas redes sociais e se apresente sempre como pré-candidato. Perfeito. Muito bem. Menino, tá estourando de pergunta aqui, viu? Vamos lá, vamos lá. Isso é ótimo sinal, é sinal de que o pessoal está interagindo. Com certeza. Alguém falou sobre... a pessoa que tinha perguntado sobre a descompatibilização agradeceu, falou que a resposta foi muito clara. Né? Isso é claro, Sim. Né? Vocês estão falando com o mestre, né? Então, como é que... Mas... Vamos lá. Ai. Fala das regras. Estão perguntando assim: as regras de campanha irão mudar? Qual tipo de campanha se fará caso não possa haver o corpo a corpo? Muito bem. Depois eu falo sobre comunicação no corpo a corpo, mas pode falar aí, amigo. As regras de campanha irão mudar? Évila, na realidade, o que a gente vem observando? Que essa vai ser uma campanha extremamente diferente. E diferente em alguns sentidos. Né? Nós saímos de uma eleição presidencial em que as redes sociais
elas tiveram uma força enorme. Enorme. Então, o que que a gente sai na última eleição? O que que a gente trabalhava dentro das eleições? O que que o candidato sempre buscava? Fazer composições, coligações com os partidos, para quê? Para ter maior tempo de propaganda, de TV, de rádio, etc. Então, um dos candidatos, se você observar na última eleição presidencial, em que teve maior tempo de propaganda, sequer foi para o segundo turno. E aquele que tinha um mínimo de tempo venceu as eleições. Por quê? Porque a campanha foi toda nas redes sociais. Toda. Então, a gente vai vivenciar um momento que eu diria que essa campanha, ela, sobretudo, se dará nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, o que, que a gente vem percebendo? Independentemente dessa orientação de isolamento, a gente já vê alguns candidatos circulando, né? Visitando algumas pessoas, etc, etc. Então, é uma eleição extremamente delicada que eu vou lhe dizer, é para aquele que tem mais coragem de enfrentar isso aí. Porque, assim, Mesmo. porque a Muita casa. orientação é que você não circule, né? A orientação é o isolamento. Mas muitos candidatos não vão respeitar isso. Então, como a justiça eleitoral ela vai lidar com esse fato? Porque isso Deus vai acabar sabe. gerando o quê? Uma desigualdade no Sim, processo eleitoral, no sim. processo de escolha. Então, é uma eleição extremamente delicada, Atípica, extremamente completamente atípica, atípica. totalmente, totalmente. E, Então, a gente Edivaldo, o que eu está nesse percebo momento. é que nas cidades menores, como eu mentoro desde Sim, candidatos, né, a cidades mais desenvolvidas, né, lá para a região do Recôncavo, né, e sim, tal, até como cidades bem menores que Vitória da Conquista, quando comparados à Vitória da Conquista, algumas cidades de Minas Gerais. Então, assim, eu vejo que são realidades completamente diferentes. Enquanto sim, que nas cidades um pouco maiores, as pessoas realmente estão, na medida do possível, respeitando, até por conta, né, da questão da Covid. Nas cidades menores, não é, tem. Tanto é que verdade. agora os casos começaram a aparecer, né, de uma forma assustadora. Então, Sim, sim, está realmente sendo muito atípico, muito é, diferente, né? é, E aí eu aproveito até para falar uma questão dentro dos elementos do discurso, que é a situacionalidade. A situacionalidade é um elemento super importante, porque você não deve ignorar nenhum elemento que compõe a comunicação, como o seu interlocutor, como o ambiente em que você está. Então, a comunicação nas redes sociais deve seguir um formato. A comunicação fora das redes sociais já exige do candidato ou do pré-candidato uma postura diferenciada. E ele também tem que adequar o seu discurso, a sua fala, a depender do seu interlocutor. O com que eu certeza. vejo, as pessoas meio que pegaram um discurso padrão e saírem aplicando e achar que aquilo vai funcionar para toda e qualquer pessoa. Bom, né, o pré-candidato que quer realmente fazer um discurso diferenciado, que quer se posicionar estrategicamente, ele realmente tem que saber que ele vai ter que mudar a depender do seu interlocutor e ele vai ter que mudar também dentro do ambiente que ele está. Porque muda, mas muda Sim, significativamente. sim, Tanto a forma quanto o conteúdo. Muda, porque uma coisa você está falando aqui, como a gente está falando, né? Para uma tela. Outra sim, coisa, e saber que aquela mensagem pode chegar. A pessoa não sabe, né, qual é a dimensão, o alcance daquilo ali. Ela não sabe quem vai assistir. Então é algo que requer muito profissionalismo. Porque sim, se sim, você se avora a fazer um vídeo, né, ou a fazer um post, ou a publicar uma foto, e, aliás, vivemos isso recentemente com o ministro da Saúde, que sim, aquilo é falta de planejamento de fala. Aquilo é improviso. Não existe bom comunicador de improviso. Aquilo foi improvisado, porque nenhuma pessoa em sã consciência falaria aquilo de maneira planejada. Tanto que gerou o sim. quê? Inúmeros memes. Né? Olha, eu tenho amigos que moram no exterior, até amigos que moram no exterior tomaram conhecimar disso Meu e Deus. me mandaram piada. Eu falei, Sim, realmente, aqui a gente está esquiando. Inclusive, eu vou, né, providenciar o meu esqui.
Então, para você ver como que uma fala infeliz, como que sim, uma má organização das ideias, como um conteúdo pode realmente viralizar e isso ser nefasto para a imagem do aquele ser humano. E uma outra coisa, amigo, já aproveitando o adendo, é um profissional como você. Você é pré-candidato, você já sim. exerceu um cargo, você já não é a sua primeira campanha, ou seja, você é corajoso pra caramba, né? Porque você É. mesmo falou agora, é corajoso pra caramba. É, Mas profissionais liberais como você devem se preocupar 3 vezes mais com o que vai produzir. Por quê? Porque às vezes um vídeo que está aí dentro de um contexto de campanha eleitoral pode repercutir na sua imagem profissional. verdade. Edivaldo, ele já construiu uma autoridade como advogado, como professor. Ele tem uma imagem a zelar. Assim como tem aqui uma Núbia lá de Mucugê, que é Sim, enfermeira, uma referência na cidade. Uma Sabrina Portela, sim, que é uma psicóloga. E vários outros que estão aqui. Um outro mentorado que é um empresário muito conhecido dentro da sua cidade. Então, eles têm uma imagem a zelar. Gente, não improvisem. com Façam algo certeza. profissionalizado, busquem realmente uma orientação para que você não termine a campanha e ninguém te contrate para nada. É Ou verdade. seja, não ganha e ainda se prejudica. Ah, ah, Não é é, amigo? verdade. Com É certeza. complicado. É complicado. Olha, o Max disse assim, Max é jornalista, né? Ele falou assim, esta semana observei alguns pré-candidatos que estão publicando vídeos. É exatamente esta dúvida do que pode ou não ser publicado. A Edivaldo vai responder com maior propriedade sobre conteúdo, né? Aí tem aqui, ó. Se o pré-candidato for no momento... essa pergunta é interessante. Se o pré-candidato for no momento vereador eleito, ele pode se apresentar como pré-candidato também? Então, ele é um Pode. vereador e ele pode se Sim, apresentar como pré-candidato? sim, sim, sim. Sem problema nenhum. E assim, porque algumas pessoas, é bom que a gente pense um pouquinho sobre isso também, Évila, porque muitas pessoas dizem assim, olha, eu não gosto da propaganda eleitoral, né? Eu acredito que a propaganda eleitoral é aquele momento em que você vai ter condições de escolher o seu candidato da melhor forma possível. E assim, qual o grande detalhe? Com essa diminuição do tempo da propaganda, isso deixou mais em evidência quem está no exercício do mandato, de certa forma. Porque quem está no exercício do mandato, ele está ali produzindo conteúdo, né? Durante 3 anos e meio, e está em evidência a todo momento. Aquele cidadão que se apresenta como pré-candidato, que vem ali, começa a se apresentar a partir de junho, final de maio, né? Até ele se tornar conhecido pela população, pela comunidade, vai levar um certo tempo. Então, aquele vereador, inclusive, ele tem do meu ponto de vista, ele tem uma certa vantagem em relação àqueles pré-candidatos que não estão no exercício do mandato. Mas, respondendo especificamente à pergunta, ele pode se apresentar como pré-candidato sem problema nenhum, ele tem o mesmo direito, né, do que eu, ou qualquer outra pessoa que queira se candidatar também. Isso aí não tem nenhum impedimento em relação ao vereador que está no exercício do mandato. Perfeito. E o conteúdo, como o Max perguntou, está dentro daquela sua resposta em relação ao Na vídeo. realidade, Só não pode pedir voto, né? Meio que assim. na realidade é o que você colocou bem aí. Inclusive, eu recebi essa semana de um pré-candidato do PTB, Jacó. Ele já vem produzindo alguns conteúdos, vídeos, inclusive. E eu recebi um vídeo dele essa semana muito interessante, ele contando a história dele, é, como a família dele veio para a conquista, etc. Qual é o trabalho, como é que ele exerce profissionalmente esse trabalho. E assim, um vídeo muito interessante. Ele conta a história dele e em momento nenhum ele pede o voto, se apresenta como pré-candidato. Então é o que eu disse no início. Esse é o momento para o pré-candidato se apresentar, né? Lembrando sempre,
não pedir o voto de forma expressa e se apresentar sempre como pré-candidato. Perfeito. Patrícia, minha seguidora linda, está em todas as lives. Essa eleição será atípica. É evidente que as redes sociais serão imprescindíveis para os eleitores. Com certeza, porque está todo mundo aqui, né? Está todo mundo, né, Todo conectado mundo. dessa forma. E quanto às máscaras com slogan, tô com determinado pré-candidato. Então, tem algum problema em relação a isso? A você fazer esse tipo de Évila, associação? Tô com não sei é, quem? ainda hoje eu discutia isso com um colega que trabalha na área eleitoral também. E assim, qual é o detalhe em relação às máscaras? Isso pode caracterizar brinde. E aí, qual é o detalhe? Pode, lá na frente, caracterizar um abuso do poder econômico. Então, para eu deixar isso bem claro, o que que acontece? Até bem pouco tempo atrás, eu acho que você se lembra disso, o candidato ele poderia lhe doar uma camisa, lhe doar uma caneta, um porta-título, né? Eu tenho um porta-título do meu pai até hoje. Eu guardo meu título no porta-título do meu pai, né? Que foi candidato a vereador, exerceu um mandato em conquista. Então, era um brinde simples, que do meu ponto de vista, isso não caracterizaria uma compra de votos. Mas a legislação eleitoral ela caminhou no sentido de equilibrar as condições na disputa eleitoral. Então, o que que ela fez? Ela proibiu a distribuição de qualquer tipo de brinde. A questão relacionada ao outdoor também. Por que que foi proibido? Porque não é todo candidato que tem condições de realizar uma propaganda mediante outdoor, uma propaganda cara, né? Desequilibra, né? Desequilibra as condições de igualdade. A questão do showmício, né? Por que que foi proibido? Porque tinha candidato que teria condições de trazer uma atração a nível nacional, o outro só tem condições de trazer um repentista, enfim, né? Então, a legislação eleitoral ela vem caminhando nesse sentido de equilibrar as condições na disputa eleitoral. Então, a máscara, nós não temos ainda um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em relação a isso, mas, do ponto de vista preventivo, eu aconselho ao pré-candidato não realizar esse tipo de conduta. Por quê? Porque amanhã ou depois pode ter um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e entender que a máscara é um brinde. E sendo um brinde, caracteriza abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio. E qual a consequência disso? O cidadão pode vencer a eleição e não assumir o mandato, porque o mandato pode ser cassado em razão da captação ilícita. Então, vale a pena você Complicado. distribuir máscaras, né? Não vale. Mas uma dúvida, agora a dúvida não é nem tudo, agora é minha, é minha. Eu quero declarar apoio a Edivaldo. Não é máscara, mas eu como autoridade, uma referência, quero declarar apoio a Edivaldo Ferreira Júnior. Eu posso? Existe algum Pode. impedimento? Você vai ser prejudicado com isso? Não. Inclusive, assim, o que que a gente precisa apontar aí? Isso é caracterizado como uma manifestação individual. Então tá. Então olha só, eu acabei de dizer o quê? Que o pré-candidato não é aconselhável que nesse momento, né, e no período eleitoral, muito pior, que ele não distribua as máscaras. Mas, de repente, um eleitor, através de uma manifestação individual, ele tem a sua máscara e, de repente, ele coloca a praguinha, vai votar e coloca a praguinha do candidato ali, o adesivo, na máscara. É uma manifestação individual, né? Então, Entendi. assim, a questão da bandeira. O eleitor pode ir com a bandeira votar. Na última eleição, os eleitores puderam ir com a camisa, né? Foi uma febre, principalmente em relação a Bolsonaro, a gente sabe disso, com a camisa, né, de Bolsonaro, foram votar. Então, isso caracterizou o quê? Uma manifestação individual. Qual é o cuidado que o candidato tem que Manifestação ter? Individual. Qual é o cuidado que o candidato tem que ter?
Se em algum momento, né, essa vestimenta do eleitor ou alguma coisa que o eleitor estiver portando, isso caracteriza uma certa padronização, certo? Caracteriza uma certa padronização, aí o candidato ele tem que ficar extremamente preocupado, porque pode caracterizar abuso do poder econômico. Perfeito, ótimo. Teca, minha mentorada linda, está aqui perguntando: posso usar o número e a sigla do partido na pré-campanha? Oh, Pode, amigo? qual o detalhe aí? O pré-candidato a vereador ele ainda não tem o seu número. Esse é um ponto. Ele só terá o número a partir do momento em que ele será escolhido em convenção. Ali ele terá o seu número, né? Vamos colocar lá 60123, né? Então, a partir daquele momento, ele vai ter o seu número. O candidato, o pré-candidato a prefeito, ele já conhece o seu número. Por quê? Porque ele só tem um. Então, se ele é um candidato do MDB, É 15. do partido, né? Se ele é um candidato do PT, 13. Se ele é um candidato do PCdoB, 65. E aí vai. Então, se esse pré-candidato ele começa a fazer vídeos, cards e coloca lá o númerozinho, isso é propaganda eleitoral antecipada. Por quê? Porque ele está aproveitando esse momento para introduzir ali no intelecto do eleitorado aquele número, para ele massificar aquele número. Então isso está gerando o quê? Um desequilíbrio na disputa, porque ele está aproveitando esse momento que não é permitido para massificar o seu número. E aí, Perfeito. de repente, lá no momento da eleição, o eleitor lembra aquele número, né? E vai tecla. Então, não E é olha, permitido nesse momento. você saber que eu oriento meus mentorados para isso, mas mesmo assim alguns desobedecem. Ah, mas não tem jeito. A gente fala, né? A gente É, é, fala, né? é. A função é orientar, né? A função é orientar, muito bem. Posta a sigla do partido, mesmo sem mencionar o nome do pré-candidato, é prejudicial a ele? Eu posto a Men- sigla do partido, mesmo Não, sem não há problema. mencionar o nome, Não, não. não tem problema. É uma manifestação É, individual. vamos ver aqui, deixa me ver. Ó, Nájila está dizendo assim: parabéns, tomando todas as explicações. Obrigado. Verdade, o pessoal está interagindo bastante aqui. Vou desafiar os dois. O que vocês acham do discurso mulher tem que votar em mulher? Boa essa. Peraí que a gente já volta para essa. Verdade, buscar conhecimento é o primeiro passo, com certeza. Ó, vereadora Núbia, estou amando a live, ai que coisa boa. O Christian, ótimas abordagens, incríveis, salvam a live. Vamos. Claro que a gente vai salvar essa Com live, né? certeza. Muito esclarecido, beleza, ótimo. Já vamos falar disso, do discurso de mulher votar em mulher, calma que a gente fala. Como denunciar pré-candidatos que estão infringindo as leis de pré-campanha? Vige, amigo, tem muita pergunta. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live. É. Meu Com Deus do certeza, céu. sem problema. Rapaz, vai ser muita live. Ó, amigo, deixa eu... Évila, querida, eu amei. Ó, Évila, querida, eu amei fazer mentoria contigo e mudou de forma ímpar a minha vida. Pública, mentoria de comunicação estratégica. Você é maravilhosa. Ai, linda, adoro, Núbia. Pois bem, que bom, vocês são sensacionais. Obrigada, gratidão, Max. Obrigado. Aline Brasil, querida Edivaldo Ferreira Júnior, né? Então, posso falar com alegria. Meu candidato, com certeza, é Edivaldo Ferreira Júnior. Ai, que legal, que legal. Manifestação individual. Manifestação individual, numa live, a gente É, não pode fazer fazer o nada. quê? Olha, confesso que eu... Aí, ó, Sabrina, já respondendo a sua pergunta. Meu esposo é pré-candidato.
Então, Sim. apesar de ser mulher, mas vou votar em homem. Fazer o quê, né? Mas eu acredito muito, amigo, que nós devemos votar naquelas pessoas que nós nos identificamos. Sim, Mas concordo. não é votar porque é meu amigo. Ah, porque vai me dar alguma coisa em troca. Ah, porque é mais articulado. Ah, porque tem mais chance de ganhar. Eu que não vou perder meu voto. Eu acredito muito que a gente deve votar em pessoas com quem a gente acredita que pode fazer a Sim, diferença. sim, Independente de gênero, é a minha opinião. Independente de gênero, independente de bandeira, independente de partido. Eu acredito muito que a gente deve realmente votar em pessoas sim, com que a gente confie, que a gente claro. admire, que tenha coerência, que tenha coerência, que fale e faça, que tem Sim, alinhamento de valores com o que de fato ele faz ou ela faz na vida. Porque de sim, hipócritas a gente tá cheio, a gente não precisa mais, sabe? verdade. Então eu acredito muito nisso. E assim, claro que eu não tô querendo fazer pré-candidatura para Ricardo Marques, tá, gente? Mas é um ser humano, independente de ser meu esposo, que eu Sim, admiro demais. É um cara que é respeitado pela trajetória política que ele fez, né? Não com só em certeza. profissional. Então independente, porque eu te juro, a minha personalidade permite isso. Se fosse primeiro, se fosse um ser humano que eu não confiasse nem casado, eu estaria. Pois é. E não é por ser o meu esposo que eu votaria. Se fosse um homem que eu achasse assim, eu acho que você na política não vai dar muito certo, eu não votaria. Por quê? Porque eu guardo essa coerência aqui comigo. Mas eu sei que vai fazer a diferença. Com certeza. Porque por onde ele passou, ele deixou um legado. Foi Com Secretaria de Meio certeza. Ambiente, foi Secretaria de Cultura. Então, por onde ele passou, ele deixou um legado. Então, assim, mas mulher, voto em mulher, depende. Porque tem mulheres também que eu não confio. É. Acho também que não são preparadas. Para mim, não é questão de gênero. É uma opinião pessoal. Para mim, é uma questão de competência, uma questão de compromisso, coerência. E isso tem que estar no seu discurso. Você tem que Sim, comunicar isso. E, gente, deixa eu só falar algo que é um projeto, né, meu e do Edivaldo, e outros envolvidos, como o Bruno e o Matheus. Nós, realmente, a gente se predispôs a fazer um evento no mês de março para ajudar as pessoas, compartilhar. E foi um evento lindo, amigo, não foi? foi maravilhoso. Foi o último evento presencial que nós participamos. Depois veio a pandemia e E foi tudo aquela pessoa, suspensa. aquela pessoa que falou sobre oratória, meu Deus. Todo mundo vibrou. Aplaudiram de pé. Ai, coisa linda. Excelente, querida. Bom demais. Gente. E olha, a gente falou de comunicação, falamos de direito Sim, eleitoral, falamos sobre marketing digital, né? Como é que funciona, falamos sobre sim. finanças, falamos De sobre o papel campanha. do vereador, o que ele pode Sim, propor, o que pode ser projeto dele, né? sim. Olha, foi convidado sua colega de católica, né, doutora Karina. Do Então, Karina. veio falar sobre as questões, né, mais peculiares ali da legislação, né, de como que vai funcionar essa questão da fiscalização. Então, Sim, montamos realmente um evento, não cobramos nada, foi um evento sim, para, né, trazer, que a gente arrecadou cestas básicas, sim, alimentos que foram doados para instituições que desenvolvem trabalho social. E nós já estamos pensando em como que vai ser pós-eleição. sim. E a gente já está com esse projeto de apresentar uma capacitação mesmo para os recém-eleitos. É óbvio que Isso. agora a gente está preocupado em ajudar os que estão na campanha, né? É, Os é. que estão na trajetória. E para aqueles que estão, né, acompanhando essa live, no link na bio daqui do meu Instagram, do Évila Carreira Palestrante. Se vocês não me seguem, por favor, aqueles que foram convidados aí pelo Edivaldo, eu compartilho muito conhecimento sobre comunicação, muito Sim, conteúdo sobre comunicação. Tem um link que vai te dar acesso a um grupo de WhatsApp. E neste grupo é um grupo fechado, não tem interação.
É um sim. grupo que você entra se você quiser ter acesso a conteúdos única e exclusivamente voltados para a sua campanha. Conteúdo de Maravilha. comunicação, conteúdo de legislação, Sim, conteúdo sobre finanças, prestação de contas. Conteúdo é só para você receber conteúdos que vão agregar à sua maravilha. campanha. Então, se você terminou essa live, já quer ter acesso a um conteúdo, e é isso, gente, não é grupo para estar bom dia, boa tarde, Ah, olá, tudo bem? Ou ter debate político independente, ninguém nem vai saber sua sigla, seu partido, se você é sim, da esquerda, se você é da direita, se você é do centro, se você é de baixo, se você é de... Ninguém sabe. Ninguém vai saber de nada. Lá é só para que você tenha um momento para poder receber conteúdos. Então, se Edivaldo for fazer uma live, você vai saber. Se Évila for fazer uma live, se vai ter algum conteúdo específico para candidatos. Porque, sim. né, às vezes nas nossas redes sociais a gente não tem espaço para isso, né, amigo? Verdade. Né? Até para não deixar tudo confuso, né? Meio É, bagunçado. Então, acabou. A gente teve essa ideia de criar um grupo só para quem quer receber conteúdo de qualidade, conteúdo de fonte segura, porque um conteúdo vindo de Edivaldo, um conteúdo vindo de Matheus, de Bruno, com certeza são, né, conteúdos sérios. Né? Não é achismo, são pessoas que estudam, pessoas que estão na prática ali, assessorando prefeituras, câmaras, né, candidatos, no seu caso. sim, sim. Então, a ideia é essa. Então, quem terminou a live, vai lá, acessa o link que está lá do grupo, pode acessar. O link já está, Nájila já está dizendo, eu quero entrar no grupo, pode ir, né, para você já ter acesso a esse conteúdo. Vila, e esse spoiler que você deu aí, né, em relação ao a nossa ideia de realizar esse curso, a gente até está pensando no curso preparatório, né? Por que isso? Na realidade, o que, que a gente vem observando? Quando a gente assessora uma Câmara de Vereadores, assessora uma prefeitura, principalmente a Câmara, muitos que são eleitos, eles chegam na Câmara, não têm conhecimento de como funciona um processo legislativo. Muitos não têm conhecimento sequer da lei orgânica do município. Qual é o papel do vereador? Né? Em relação às finanças municipais, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que é um plano plurianual, né? Então, como se comunicar, como fazer o seu discurso na Câmara de Seus Vereadores, pronunciamentos. como realizar seus pronunciamentos. Então, nós estamos, né, planejando esse curso preparatório e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aqueles que serão eleitos, né, eles podem contar conosco para que a gente possa ajudá-los aí no desempenho do seu mandato da melhor forma possível. E essa é a nossa contribuição, amigo. Eu falo Sim, sempre, sabe? Quando eu. Aqui, a Sabrina, essa live deveria ser desenvolvida toda semana. Aí né, a gente ia parar tudo. Mas, por é, exemplo, uma coisa que eu conversei, inclusive, com a Sabrina. Quando a gente, eu, pelo menos, eu creio nisso, que pelo menos aqueles que eu estou tendo a oportunidade de acompanhar, né, de construir esse discurso, eu vejo que muda a forma deles se comunicarem de sim, verdade. A gente sai, amigo, desse discurso pronto, dessa forma agressiva de se comunicar. Nós sim. precisamos de líderes mais empáticos, sabe? Aí eu aplico, eu falo mesmo da CNV, vem cá, Concordo né? plenamente com O você. seu posicionamento, você tem que se manifestar. Claro que você tem que se manifestar. Sim, Você não pode se manter alheio. Mas vem cá, o seu posicionamento fala de fato ou fala de pessoa? Porque pessoas inteligentes, os líderes de verdade, eles não sim. falam de pessoas, eles falam dos fatos. Você quer Maravilha. criticar o ministro? Você quer criticar o presidente? Você quer criticar. Mas critique o fato. Sim, Critica a negligência, a inércia, mas não a pessoa. A pessoa não. O ser sim. humano não. Por que eu digo isso? Porque não agrega, não vai resolver o problema. E eu ainda digo,
O que você tem para falar? Porque é tanta inimizade que surge por conta de política. O que você vai falar vai afetar a pessoa? Afeta o relacionamento que você tem com ela? Porque o que eu vejo é, depois de terminada uma campanha, amigos se afastando, pessoas... Principalmente nesse momento de polarização que a gente está vivenciando, né? E por fim, eu ainda digo assim, o que você vai falar? Como que você vai se posicionar? É mais do mesmo? Chove no molhado? Ou você vai apresentar algo novo, propositivo? Então, responda essas 3 perguntas quando você for se posicionar. Você vai falar de fatos ou de pessoas? Opte sempre por falar de fatos. O que você vai falar vai afetar o seu relacionamento com essa pessoa, mesmo que você não conheça? E terceiro, agrega ou é mais do mesmo? Meu amigo, Maravilha. Já estamos na contagem regressiva para terminar Sério? essa live. Porque live boa para passou rápido demais. Gente boa assim, passa rápido Bom demais. Eu tô achando que vai ter que ter live 2. O que é que você acha? Vamos fazer. Só marcar. Ei, gente, pessoal, o que é que vocês acham da live 2? Live 2 com a Divaldo, manda coração. Manda aqui, amigo. Olha aqui, que delícia. Excelente. Iremos voltar. E não Vamos. deixe de acessar o link para ter acesso a esse grupo exclusivo. Vamos esperar o posicionamento da Câmara dos Deputados e assim que a Câmara se posicionar, a gente faz outra. Pronto, beleza? Perfeito. Olha, gente, já estamos dependendo agora do Senado para ter uma nova live. Meu amigo, gratidão. Beijo. Gratidão. Muito mais. Um abraço em Ricardo, viu? Docinho. Obrigado mesmo. Deixar. Viu, gente? Gratidão por vocês estarem nos acompanhando, dedicarem tempo, atenção pra gente, viu? Um beijo grande, uma ótima noite. Boa noite. E vamos andar com fé, que a fé não costuma falhar. Exatamente. Tchau, gente. Tchau, um abraço.